Uma jovem de 21 anos entra no apartamento de um amigo e poucas horas depois ela está morta. Mas o que a polícia encontrou naquela cena chocou até os investigadores mais experientes. O caso de Jennifer Cave não é apenas um crime, é uma história de obsessão, manipulação e decisões que mudaram tudo. Agora, pega o seu café porque esse caso ele tá difícil de acreditar. Se inscreve no canal e vem comigo. A Jennifer Cave, ela morava na cidade de Austin, no Texas, e ela tinha somente 21 anos. Ela já tinha se formado no ensino médio e, nesse meio tempo, ela teve vários empregos. Ela trabalhou principalmente como garçonete. Os amigos e as pessoas da família sabiam muito bem a sua batalha contra as drogas. Todas as suas tentativas de desistir e todas, na maioria das vezes, eram sem sucesso. Agora nós vamos conhecer Colton Pitoniak, que era um amigo da Jennifer. Ele era um jovem de 22 anos e também morava na cidade do Texas. Ele era um bolsista em uma escola particular em Little Rock. Ele também não tinha antecedentes criminais e seu histórico escolar, ele era simplesmente assim fantástico. O seu pai, ele era dono de uma fábrica de máquinas agrícolas e sua família morava numa cidade ali de classe média. Mas o Colton, assim como a Jennifer, ele também tinha problemas com drogas e com álcool. E depois de um certo tempo, a família dele acabou tomando ciência disso. Mas o que a família dele não sabia é que ele também traficava drogas. E também nem a qual ponto, no verão de 2005, o consumo dele por drogas tinha aumentado, a quantidade que tinha aumentado. A relação entre o Colton e a Jennifer era assim desconhecida, ninguém sabia exatamente o que eles eram um do outro. Mas o que se sabia é que o Colton, ele era assim o fornecedor de drogas da Jennifer. Ninguém chegou a relatar que tinham visto os dois assim juntos, os dois como um casal, né, que se os dois tinham realmente um relacionamento. Então, no dia 16 de agosto de 2005, a Jennifer, ela apareceu no escritório de advocacia para uma entrevista de emprego. E a empresa, ela ficou assim tão impressionada com o entusiasmo e com o bom desempenho da Jennifer que acabou contratando ela para o dia seguinte no emprego assim integral. Então, naquela mesma noite, a Jennifer ela acabou conversando com a mãe dela, também acabou conversando com uma colega de quarto, né, que ela dividia quarto, e também com um ex-namorado, falando sobre a sua empolgação, que ela ia começar no dia seguinte um emprego novo. Então, naquela mesma noite, eram 20 horas e 30 minutos, ela já estava de pijama, ela estava indo dormir, ela pediu para amiga dela que, por um acaso, se ela esquecesse de acordar no dia seguinte cedo, que ajudasse a lembrar ela, que acordasse ela. No entanto, por volta das 21 horas e 30 minutos, ela acabou conversando com um amigo chamado Michel, não sei se é Michael ou Michel Rodrigues, e acabou falando para ele que ia passar um tempo aquela noite com um amigo chamado Colton, que esse amigo dela estava tendo alguns problemas e que ela estava indo lá para ajudá-lo. Então era por volta mais ou menos das 23 horas, a Jennifer e o Colton, eles acabaram encontrando várias pessoas conhecidas na Sixth Street, ali onde tem muitos bares, né, baladas, ali mesmo no centro de Austin. Eles acabaram se juntando, né, em alguns grupos, sentaram-se numa mesa e começaram a tomar alguns drinks. E enquanto eles estavam lá, a Jennifer, ela acabou conversando, ficando ali conversando com umas amigas, enquanto que o Colton acabou que meio que ficou paquerando uma das amigas da Jennifer. E um tempinho depois, ele acabou fazendo uma ligação para alguém, para fazer uma compra de uma bola 8, parece que é um oitavo de cocaína. Então, por volta mais ou menos da meia-noite, o grupo resolveu sair dali e ir para um bar ali na frente, que se chamava Cheers Shot Bar. Quando eles estavam ali já na porta do Cheers, o Colton, ele acabou puxando a Jennifer e me parece que esse foi o último momento em que todos viram ela. E ele levou ela na direção leste ali da Sixth Street. O Michel Rodrigues, ele então acabou recebendo um telefonema da Jennifer, era mais ou menos 00:08 do dia 17 de agosto de 2005. Ela acabou contando para ele que as únicas pessoas que poderiam ajudar o Colton seriam algumas pessoas que me parece que já estavam presas. E o Michael disse que ela parecia não estar nervosa nesse momento, enquanto conversava com ele. E ela acabou desligando, mas disse que logo ela ligava para ele de volta, que retornaria para ele. Mais ou menos cerca de 1 hora depois, ela acabou realmente ligando para o Michael novamente e disse que o Colton, naquele momento, ele estava bêbado e estava muito nervoso. Então, nesse momento, ela acabou gritando com o Colton ali no telefone. O Michael viu ela gritando com o Colton, dizendo pra ele: ai meu Deus, para, esse carro não é meu. Disse pro Michael: ele tá mijando no meu carro. Nesse momento, ele percebeu que ela não queria ajuda e que nesse momento ela não parecia assim temer pela sua segurança. E essa tinha sido a última conversa que a Jennifer tinha tido com alguém, talvez além do Colton, né? Em algum momento entre a 1:05 da madrugada e 3:30,
a Jennifer, ela foi baleada no apartamento do Colton. O Colton ficou ali, permaneceu com o corpo da Jennifer até que uma amiga dele, a Laura, aparecesse para ajudá-lo. Mais ou menos por volta das 9 da noite, quer dizer, muito tempo depois, o Colton e a Laura, eles partiram, eles fugiram pro México. E eles fugiram no Cadillac verde da Laura e deixaram o corpo da Jennifer lá dentro de uma banheira com as mãos e a cabeça decepada. Quando na manhã do dia 17 de agosto de 2005, a Jennifer, ela não apareceu logo cedo pro trabalho. O escritório de advocacia acabou ligando várias vezes no celular dela, mas como a gente sabe, ninguém a atendeu. E então eles mandaram uma pessoa até o apartamento dela para deixar um bilhete dizendo que eles queriam falar com ela logo que ela chegasse. Então, mais ou menos por volta das 15h30 daquele dia, do dia 17, não tendo notícias da Jennifer, eles resolveram então entrar em contato com a mãe da Jennifer, no caso o chefe dela, com a mãe da Jennifer, que era a Sharon, dizendo pra ela que a Jennifer não tinha aparecido pra trabalhar. A Sharon, ela era uma mãe, assim, muito próxima da filha. Elas estavam sempre conversando e elas não ficavam muito tempo sem se falar. Elas se falavam normalmente várias vezes ao dia. Obviamente que essas notícias que o escritório tinha falado pra ela, que ela não tinha aparecido pra trabalhar, acabou deixando a Sharon, assim, muito angustiada. Então, o que a Sharon fez? Ela acabou ligando pra empresa do telefone da Jennifer para saber se eles poderiam rastrear aonde estaria a atividade daquele telefone, para ver se eles conseguiam encontrá-la. Então a Sharon, ela pegou os 3 últimos números, acredito que a Jennifer talvez teria ligado, porque era ela que mantinha o telefone da filha e ela tinha acesso a algumas coisas. E um dos telefones que ela conseguiu falar foi o do Scott, que era um ex-namorado da Jennifer. Ela acabou também tentando entrar em contato com o Colton, que era uma das últimas ligações, mas o Colton não atendeu a nenhuma das ligações que a Sharon fez. Então, depois disso, ela falou com o Michael, e o Michael se informou das ligações que a Jennifer tinha feito para ele, que tinha conversado com ele e explicou várias coisas. Enquanto ela estava conversando com o Michael no telefone, o Colton, ele acabou retornando a ligação da Sharon. Então, o Colton acabou dizendo para Sharon ali no telefone que ele não tinha visto a Jennifer, que ele não tinha tido contato com a Jennifer. O Michael, na outra ligação, ouvindo isso, ele já respondeu para Sharon que aquilo era uma mentira. Enquanto isso, então, antes disso, mais ou menos às 3 da manhã, o Colton, ele fez várias coisas para tentar encobrir o assassinato, como, por exemplo, ele foi até a casa de uma amiga chamada Nora, e chegando lá, ele disse, assim, que ele tinha passado por um tiroteio, eles tinham trocado tiros com alguma gangue de mexicanos, algo assim, e perguntou até pra Nora, olha, eu estou sujo de sangue? Ela chegou a olhar, viu que tinha algumas manchas de sangue, sim, e ele disse que era porque ele estava nesse tiroteio com essa gangue. Os registros do celular do Colton acabou mostrando que ele acabou trocando algumas mensagens com a Laura enquanto ele saía do apartamento da Nora. E embora nessas ligações não puderam ser recuperadas para saber o que havia sido dito, mas teve uma mensagem que acabou sendo recuperada entre ele e a Laura mais ou menos às 6 horas da manhã, e ele dizia para Laura, o que você quer dizer com isso? Mais ou menos no mesmo tempo em que a advocacia tinha ligado para Sharon, o Colton, ele já estava na Bridges Hardware, a cerca mais ou menos de 800 quilômetros do seu apartamento. E numa loja de ferragens, ele acabou pedindo uma serra para cortar um peru. Ele dizia que era para cortar um peru que ele estava fritando. E além também dessa serra, ele acabou comprando amônia, uma máscara de segurança e outros produtos de limpeza. Um vídeo de segurança ali do local mostrou que ele esteve ali o tempo todo sozinho, e depois foi encontrado no apartamento dele um recibo mostrando que no caminho de volta ele tinha passado no Burger King. Então era mais ou menos por volta das 18h30 do dia 17 de agosto, o Scott, que era o ex-namorado da Jennifer, ele acabou ligando pro Colton, confrontando ele, querendo saber aonde que a Jennifer estava, porque ele sabia que o Colton tinha sido a última pessoa a ver a Jennifer. O Colton disse repetidas vezes que não havia visto a Jennifer. E também acabou encerrando a conversa dizendo assim pro Scott, essa vadia vai me prender. Então era às 20h30 daquela noite, o Colton acabou conversando novamente com a Sharon, por conta das insistentes ligações que ela fazia pra ele. E ele acabou dizendo pra ela, nossa, cara, para de encher o saco, eu tô comendo pizza com os meus amigos. E disse pra ela novamente que não tinha visto a Jennifer. Então ela acabou dizendo assim pra ele, olha, que ela já tinha avisado a polícia e que eles estavam indo até o apartamento dele. Então os registros, do celular do Colton acabaram informando que logo após aquela ligação, ele já estava viajando, ele já tinha, acredito que fugido,
quando a mãe dela falou que os policiais estavam indo na casa dele, ele já estava na Interestadual 35. Então eles acabaram verificando que ele tinha tentado várias ligações e isso mostrava que ele estava entre a fronteira do Texas e do México. Então, um vídeo de vigilância acabou mostrando que o Cotton e a Laura, um tempo depois, eles acabaram conseguindo cruzar a ponte internacional para Acuna. Isso eram 2 horas e 41 minutos. Desesperados para encontrar a Jennifer, a Sharon, a mãe dela, e mais o noivo da Sharon, eles foram para Austin, isso no dia 18 de agosto. Antes deles chegarem à cidade, eles ouviram de um detetive de pessoas desaparecidas ali, né, do departamento de polícia, que o carro da Jennifer, ele estava estacionado na frente da casa, do apartamento ali do Colton. Então eles foram para lá imediatamente, e quando chegaram lá, eles começaram a bater, a gritar pela Jennifer, chamando ela. Os oficiais de polícia, eles foram até lá somente para dizer que eles não poderiam entrar no apartamento, invadir o apartamento. Quem deveria entrar seriam eles. Então eles acabaram chamando um chaveiro para abrir a porta, porque acredito que eles não queriam arrombar, né? Então, sentindo que o tempo tava acabando e, assim, naquela angústia, o noivo da Sharon, o que ele fez? Ele entrou ali por uma janela e invadiu o apartamento por uma janela mesmo. E enquanto o Jim, ele caminhava ali pelo apartamento, ele não tinha ideia do que ele ia encontrar ali no banheiro. Mas quando ele viu, ele não ficou, assim, tempo suficiente para entender que ela não estava assim apenas morta, mas sim com a cabeça e com as mãos decepadas, e que ela estava dentro de um saco. Assim que ele viu ali o corpo da Jennifer, então ele saiu, ele informou a polícia e ele impediu que a Sharon entrasse. Ele sabia que ele precisava fazer isso, nem que tivesse que impedir fisicamente de que ela entrasse para ela não ver aquela cena horrorosa, né? O apartamento do Cotton, ele foi selado, foi esvaziado, isso até que o mandato de busca ele fosse assinado. Aquele ali era um típico apartamento de universitário, se não fosse pela cápsula de bala em cima da mesa e também o corpo que estava no banheiro, dentro da banheira. A autópsia então revelou que a causa da morte tinha sido um único tiro no braço direito que acabou atingindo o torso e dilacerando a aorta, isso antes de se alojar da pele das costas da Jennifer. As outras descobertas então assim foram muito grotescas. As mãos e a cabeça foram separadas do corpo. Havia também várias facadas no peito dela e no pescoço, isso após a sua morte. E havia uma bala contra o crânio da Jennifer, que tinha sido disparada na cabeça através do pescoço decepado. E tudo aquilo, claro, só foi descoberto depois que o corpo ele foi removido e tinha sido examinado por um médico legista. Bom, depois de tudo isso, a polícia acabou descobrindo que o carro do Cotton, ele ainda estava ali estacionado no complexo de apartamentos. Acabou também descobrindo ali a arma com as cápsulas, né? E acabaram verificando que era aquela arma realmente que tinha ocorrido a morte da Jennifer. E também descobriram no carro um atlas sem uma página, e essa página se referia ao sudoeste do Texas. Enquanto que o seu apartamento ele era investigado, o Cotton ele estava em Piedras Negras, no México. Ele estava lá festejando com a Laura como se nada tivesse acontecido. E eles tinham ido assistir a acho que é um campeonato de nome Ultimate Fighting Championship. E eles estavam junto ali com um funcionário do Casablanca, e ele acabou perguntando para esse funcionário como que funcionava a extradição e se ele conseguiria vender aquele Cadillac que eles tinham. Tudo isso para viajar mais para o México. Mas como todos estavam atrás do Cotton, né, a polícia e tudo mais, então as autoridades do México acabaram encontrando o Cotton e o levaram sob custódia. Enfim, Cotton preso e foi a julgamento. Na conclusão das provas, a defesa acabou argumentando que o depoimento sobre a arma e a falta de motivo ou premeditação justificavam a acusação do júri pelos crimes menos incluídos de homicídio culposo e homicídio por negligência criminal. Contudo, o tribunal acabou concordando que o depoimento do arguido, que não se lembrava do que aconteceu, no caso, o Cotton, ele vivia dizendo que ele não se lembrava do que aconteceu, não era uma prova que justificasse essas instruções. Nas suas alegações finais, os advogados de defesa, eles tentaram distanciar o réu da mutilação de Jennifer, colocando a culpa na Laura. Eles repetiram o mantra de que o Cotton, ele não tinha motivo para assassinar Jennifer, e tentaram confundir o júri sobre o significado da intenção. O júri, então, ele acabou decidindo pouco mais de 1 hora antes de considerar o Cotton culpado de assassinato. Após o poderoso testemunho da Sharon sobre o impacto da vítima, quando ela contou ao júri em lágrimas sobre os efeitos
devastadores do brutal assassinato de Jennifer no bem-estar emocional e físico da sua família e amigos, o Estado acabou encerrando o seu caso de punição. A defesa contou com vários amigos, treinadores e professores do ensino médio de Colton. Além disso, seus pais, eles testemunharam. A sua mãe acabou implorando ao júri que poupasse o seu filho, porque ele era um homem muito bom. Todos atribuíram as ações hediondas de Colton à influência de drogas e de álcool. O júri então acabou deliberando cerca de 2 horas antes de condenar o Colton a 55 anos de prisão. O Estado acabou defendendo a prisão perpétua, mas a Sharon e a sua família, eles acabaram ficando satisfeitos com essa quantidade de anos na prisão. Tudo isso porque o júri, ele não tinha dado crédito aos argumentos da defesa que minimizavam a culpabilidade do Colton. A Laura, ela é atualmente acusada de dificultar a apreensão do Colton. E o Estado está considerando adicionar uma acusação por adulteração de provas, com base em algumas declarações que ela tinha feito no seu retorno ao México. O seu julgamento, ele ainda não foi agendado. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E depois comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. E se você gosta de casos assim, já se inscreve, porque toda semana tem história nova por aqui.